Provavelmente você já ouviu a frase: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Claramente, essa frase está baseada no texto de João capítulo 10, versículo 10. Mas talvez algo que você não saiba é que o ladrão em si, que Jesus está se referindo, não é o inimigo. E veja só, eu não estou dizendo aqui que o inimigo não veio para roubar, matar e destruir. Eu não estou falando que o inimigo não faça isso e não causa isso na vida das pessoas. Eu estou dizendo que o texto não está falando do inimigo. O ladrão não é o inimigo, não é Satanás. E se a gente voltar e ler alguns versículos do começo desse texto, do começo desse capítulo, a gente já entende o contexto, entende de quem Jesus está falando e sobre o que Jesus está falando. Por isso que é muito importante a gente sempre analisar o contexto inteiro do texto. Então vamos ler alguns versículos anteriores para a gente tentar entender sobre quem Jesus está falando. Versículo 1 do capítulo 10 de João. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Veja só, Jesus aqui está falando sobre o ladrão. O ladrão são os falsos profetas. Jesus até fala aqueles que vieram antes de mim. Porque muitos antes de Jesus disseram ser o Messias. E alguns depois de Jesus também disseram ser o Messias. Mas o verdadeiro Messias, o verdadeiro pastor, é Jesus Cristo. Jesus também demonstra que o verdadeiro pastor das ovelhas não é um homem, mas é ele. Os pastores aqui dessa terra não são donos do rebanho. O dono do rebanho, o dono das ovelhas, são Jesus e não o ser humano. Os pastores são apenas pessoas levantadas por Deus para cuidar das ovelhas. Mas eles, as ovelhas, não pertencem a esse pastor humano, porque as ovelhas pertencem ao sumo pastor, ao pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente interpreta errado um texto, mesmo que seja algo que não tenha tanto prejuízo e dano como esse texto, em dizer que o inimigo veio para roubar e matar e destruir, mas a gente perde o sentido real do texto, o sentido real que pode ser aplicado à nossa fé. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos tomar cuidado com falsos profetas que vieram para nos enganar, para nos levar a um evangelho que não foi anunciado por Jesus Cristo, mas foi anunciado por homens. É isso que Jesus Cristo está falando. Jesus está falando que existem ladrões que querem matar, roubar e destruir as ovelhas do aprisco. É sobre isso que Jesus está advertindo. Jesus não está falando do inimigo. Claro que a gente pode colocar que essas pessoas são usadas pelo inimigo. Então sim, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas a gente precisa aplicar o texto da forma correta. E o texto não está falando sobre o inimigo. Está falando sobre os ladrões, homens que estão tentando entrar no meio das ovelhas, como ele vai dizer em Mateus 7. Lobos em pé de cordeiros, que está tentando acabar com as ovelhas de Cristo.